Olá, tudo bom? Hoje vamos falar de Era Vargas, vamos falar do pai dos pobres. Só que antes de nós chegarmos ao pai dos pobres, vamos ver como aconteceu sua chegada ao poder. Vamos voltar a 1929, o início do declínio da República Velha. O presidente da época era Washington Luiz, eleito por São Paulo. Guarda bem, eleito por São Paulo. Se ele foi eleito por São Paulo, então você deve imaginar, ele deve indicar um candidato de Minas Gerais, já que ele seguia a proposta da política do café com leite. Infelizmente isso não aconteceu, pessoal. Até porque Washington Luiz rompe com a política do café com leite. De que jeito, Neto? Ao indicar um candidato ligado a São Paulo e não a Minas Gerais. Que candidato era esse, Neto? Júlio Prestes. Júlio Prestes, candidato por São Paulo, indicado por Washington Luiz, que vai ser responsável pelo rompimento da política do café com leite. E aí, Neto? O que aconteceu com o parceiro de São Paulo, Minas Gerais? Minas Gerais não vai ficar de braços cruzados. Minas Gerais vai reagir. E a reação vai ser a criação de um bloco contrário a São Paulo, a Aliança Liberal. A Aliança Liberal vai ter como principal indicativo para combater o elemento indicado por Washington Luiz, Getúlio Vargas. Então vamos lembrar. De um lado, Washington Luiz rompe com a política do café com leite ao indicar Júlio Prestes. Do outro lado, a Aliança Liberal, criada por Minas Gerais, indica Getúlio Vargas, que tem o apoio das oligarquias dissidentes. E Neto, me diz por favor o que levou aquela série de grupos que estava ao lado de São Paulo de repente ficar dissidente. O que levou essas pessoas a fazer oposição a São Paulo. Um projeto de moralização política que ganhou o apoio, primeiro, dos setores urbanos do Brasil e o apoio dos tenentes, que viam nesse projeto de moralização uma forma de mudar aquela realidade de um Brasil corrupto, baseado na estrutura oligárquica que até então era sustentada por práticas como a política dos governadores, a política do café com leite, coronelismo, voto de cabresto e tudo mais. Então vamos lembrar, de um lado você tem São Paulo, com Júlio Prestes, com toda a máquina do Estado ao seu favor. Do outro lado, a Aliança Liberal, com Getúlio Vargas e os setores urbanos, os tenentes e as oligarquias dissidentes. Pergunta! Quem é que venceu essas eleições? Quem será? Ah, tu já sabes. Com toda a máquina do seu lado, a vitória foi de quem? De São Paulo, de Júlio Prestes. Ei. Tu achas que ficou por isso mesmo? Que ninguém fez mais nada? Claro que não. Aquele projeto de moralização política fez com que a Aliança Liberal não aceitasse o resultado das eleições. Consequência, criou um clima extremamente de insatisfação no Brasil. E esse clima foi acentuado com o incidente do assassinato de João Pessoa. Um assassinato que não tinha nada a ver com questões nacionais, mas criou-se esse clima e praticamente estávamos marchando por uma guerra civil quando o pessoal da Aliança Liberal tomou a seguinte decisão: façamos a revolução antes que o povo a faça. Tu já sabe o que isso aconteceu. Acabou gerando o que você chama de Revolução de 30. Então vamos lembrar como tudo isso aconteceu nos anos 30. Né? Março de 1930, Júlio Prestes, candidato apoiado pelo presidente Washington Luiz, vence as eleições. Em julho desse mesmo ano, João Pessoa, candidato a vice na chapa do Getúlio Vargas, é assassinado. Os partidários do Getúlio culpam Washington Luiz. Isso favoreceu para que as tropas que viessem do Rio Grande do Sul e Minas Gerais marchassem e colocassem o Vargas no poder. É a partir daí que você vai entender a importância que foi Getúlio Vargas. Como ele foi importante. Graças ao rádio, ao caramelo,
é importante nós entendermos o que está por trás desse processo revolucionário ou não de 30. O movimento de 30 foi, desde o início, chamado de Revolução e considerado marco divisor entre a República Velha e a República Nova, pois o período anterior, segundo muitos historiadores, era um período que ainda estava marcado pelos restos da estrutura agroexportadora, cheio de vícios políticos, com uma economia arcaica que a Revolução acabou, a Revolução entre aspas, né, é bom lembrar, rompeu em nome da necessária modernização do país, em nome de uma nova estrutura do país. Esse período, amigos, ele tem a caracterização de 3 fases. A primeira fase que você chama de governo provisório, que vai de 1930 a 1934, que iniciou com o movimento de 30 e terminou com a promulgação de uma nova Constituição e a eleição de Vargas à presidência da República. O segundo período é o período que você chama de governo constitucional, período com diversas lutas políticas. Terminou com um golpe de Estado dado por Vargas e apoiado pelo Exército. O Congresso foi fechado e os partidos políticos extintos. Aí tu perguntas, poxa, Neto, se essa fase prevalece mais a estrutura autoritária do que a estrutura liberal, como é que o Vargas se transformou num pai dos pobres? Para isso você vai ter que lembrar de um importante fenômeno político, o populismo. O populismo surge no Brasil e se espalha pela América Latina como uma forma de resposta das elites para a crise que o capitalismo, para a crise que a economia agroexportadora estabeleceu. O populismo é aquela prática política demagógica que tenta atender às necessidades das massas populares sem interferir nos interesses das classes dominantes. Foi graças a esse populismo que a maioria do povo nem reagiu ao período que você chama de 37 a 45, que denominamos de Estado Novo. Vargas anuncia uma nova Constituição e submete o país a uma ditadura. A partir de 1943, setores da população mobilizam-se e até 1945 o Estado Novo ele prevalece. Bom, diante dessa realidade, como nós poderíamos caracterizar esses primeiros momentos, essa era Vargas, tá? Como nós deveríamos caracterizar a ideia de revolução? Como nós poderíamos falar que seria, na verdade, um rearranjo político? Bom, nós temos a análise de vários historiadores. Por exemplo, na década de 1970, essas interpretações foram criticadas pelo historiador Boris Fausto, que, baseado em pesquisas empíricas, afirmou que a burguesia industrial não participou da articulação do golpe e nem o movimento conduziu ao poder. Boris Fausto interpreta que o golpe de 30 foi uma realização dos setores dissidentes das oligarquias, aliado aos militares. Sua consequência foi o estabelecimento de um estado de compromisso entre as diversas forças políticas. Já Francisco Wilford, em vários ensaios sobre as origens do populismo, trabalha a ideia da Revolução de 30 como um golpe, como um resultado de um compromisso entre setores urbanos, que chamaríamos de classe média, e grupos agrários tradicionais, menos vinculados com a exportação. Já pegando a análise do Fausto e do Wilford, você observa na cena brasileira uma espécie de marco divisor entre aquele Brasil que representava a ideia de atraso, aquele Brasil que representava uma estrutura ainda pré-capitalista, com uma economia agroexportadora, mas que ainda tentava chegar à ideia de modernidade. Porém, é importante nós entendermos que, apesar da revolução ou não ter acontecido, essa revolução acabou esquecendo o povo, o trabalhador pobre.
Isso aí, a gente já busca uma análise do Edgar Dedeca, quando ele fala que houve o rompimento de uma estrutura política, mas isso não beneficiou, não trouxe benefícios à população mais pobre, ao trabalhador. A verdadeira revolução deveria ter acontecido em 1928, quando foi criado o Bloco Operário Camponês, o BOC, pelo Partido Comunista do Brasil, que então funcionava na ilegalidade. A plataforma do BOC reivindicava a legislação social, regulando a jornada de 8 horas de trabalho, de 48 horas semanais, contratos coletivos de trabalho, salário mínimo, coisa que nós só alcançamos por um processo que acabou gerando a realidade de transformar o Vargas no verdadeiro pai dos pobres. Ou seja, qual a conclusão que você chega da estrutura desse Estado novo? O papel do Estado foi redefinido de uma maneira totalmente diferente. A partir de 1930, não se classifica como uma revolução propriamente dita ou uma revolução que vai mexer com toda a estrutura do Estado. É inegável, porém, que houve uma rebelião em 30, que encerrou a Primeira República, que encerrou aquela estrutura pré-capitalista. Mas, a partir de 1930, o papel do Estado foi redefinido, orientando-se na centralização e na nacionalização dos instrumentos de controle e decisão, buscando submeter as elites políticas regionais a um novo modelo de Estado. Vamos pegar o caso da questão do trabalho. Vamos falar a questão operária, vamos tentar entender a questão operária. Por exemplo, como é que a questão operária era vista na República Velha? Como um verdadeiro caso de polícia, com uma ação coercitiva do Estado. Haviam prisões, torturas, exílios. Como é que essa questão operária vai ser tratada na era Vargas? De que jeito? A ponto dele ser transformado num verdadeiro pai dos pobres. É importante você estar associando isso às leis trabalhistas. O que, na República Velha, em 43 anos, nenhum movimento social conseguiu a garantia dessas leis trabalhistas, o Vargas garante em pouco tempo no poder. Só que você esquece que, muitas das vezes, essas leis trabalhistas foram criadas como uma forma de controle do trabalhador. Isso você observa principalmente com a criação do Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio foi responsável pela reorganização do movimento, de qualquer movimento que o trabalhador possa fazer. Por quê, Neto? Porque a partir desse momento, você tem o fim da autonomia sindical. Você tem qualquer tipo de imposição à existência de um sindicato único. Você perde a autonomia, você perde a mobilidade, você perde a forma de organização desse trabalhador. E isso acaba gerando o surgimento de um trabalhismo pelego. Neto, o que é peleguismo? Uma modalidade de sindicalismo na qual as propostas do governo são apresentadas de forma convincente à classe trabalhadora e detém a primazia sobre o operariado. Então, definindo essa questão sobre o trabalhismo e o próprio Vargas como pai dos pobres. Observe a imagem que mostra o trabalhador ordeiro, disciplinado, pois assim que o Estado queria. O trabalhador sindicalizado é o trabalhador disciplinado, demonstrando que a função dos sindicatos agora não era lutar pelo trabalhador, e sim organizar esse trabalhador para o próprio Estado, para o controle do próprio Estado. Gostou? Espero vocês na próxima. Um abraço e até a próxima!